Para que os senhores e a senhora saibam, o ex-presidiário Luiz Inácio Lula da Silva não é uma exceção dentro desse cenário macabro das agendas progressistas mundial. Também não será a primeira vez que a esquerda se apropria de uma imprensa corrupta, alimentada e sustentada com dinheiro público para alterar contexto, destruir reputações e idiotizar milhares de pessoas em prol dos seus projetos totalitários de poder. Também não será a última vez que jornalistas descomprometidos com a verdade transformam o pior dos bandidos no melhor dos mocinhos, o mais nefasto dos vilões no mais humilde dos heróis. Me corrijam se eu estou errado, mas milhares de jovens ainda hoje, adultos, alunos e principalmente professores ainda veneram Che Guevara, por exemplo, que após estuprar, fuzilar, matar homens, mulheres, preto, branco, homo, hétero, em nome da Revolução Socialista, foi pintado de herói. E ainda hoje, mesmo assim, ainda é venerado por homens, mulheres, pretos, branco, homo, hétero, que teriam motivo de sobra para pensarem diferente dos professores doutrinados, que hoje doutrinadores ainda povoam as salas de aula há aproximadamente 30 anos. E a Big Press, a imprensa, sempre disse amém a tudo isso. Assim como faz hoje com o ex-presidiário Luiz Inácio Lula da Silva, tentando transformar ele num mocinho. Para essa imprensa, que como um usuário de droga que perdeu o fornecedor, ela vive a síndrome da abstinência do dinheiro público, ao ponto de desinformar a população, levando uma sociedade brasileira e mundial a um processo de involução moral. Che Guevara odiava gays, achava que negros eram sub-raça e profanava igrejas, zombava de religiões, porque ele era ateu, e para um ateu socialista o Estado é Deus. Tudo isso aos olhos de uma classe média incapaz de ver que nenhum socialista comunista no mundo cumpre acordo com a classe social que eles mais odeiam e, consequentemente, a que eles mais temem. Basta lembrar da Marilena Chaui, né, que aquela ativista que numa fala impregnada de ódio e aplaudida veementemente pelo ex-presidiário Luiz Inácio Lula da Silva dizia: eu odeio a classe média. A classe média é um atraso de vida, a classe média é a estupidez. Me resta afirmar que no auge da sedução econômica e da ignorância política, a classe média se faz pedra. Mas, sem perceber, acaba virando vitrine, depois que é expropriada dos seus bens. E pior ainda, que fica subordinada aos seus algozes, tipo a Marilena Chaui e o ex-presidiário Luiz Inácio Lula da Silva. E aí me ocorre que Fidel Castro e Che Guevara devem queimar de tanto rir no inferno. Nunca foi coincidência o ex-presidiário Luiz Inácio Lula da Silva dizer que Pelotas era um polo exportador de viado, nem que as mulheres tinham grelo duro, tinham que ter grelo duro. Também que ficava pasmo quando via menores sendo mortos pela polícia por roubarem um celular. Não pensou em nenhum momento nas vítimas que morreram. Mas isso é da natureza, é da essência do ex-presidiário Luiz Inácio Lula da Silva. Então a gente fala o que o coração sente. Claro que há como colorir os fatos históricos, mas a verdade ela é em preto e branco. Sendo assim, Che Guevara foi um assassino, racista, homofóbico, assim como o ex-presidiário Luiz Inácio Lula da Silva foi condenado múltiplas vezes e só está solto por uma reinterpretação do STF, cujos membros, parte deles, foi nomeado por ele mesmo ou pelos seus pares. Che Guevara só não se tornou o maior genocida da modernidade junto de Adolf Hitler porque encontrou a morte em La Higuera, na Bolívia, aos 39 anos. Isso tudo após servir aos propósitos ditatoriais do seu Fidel Castro, que não morreu, assim como Lula não vai morrer, antes de deixar sua família nadando na riqueza.
enquanto o povo cubano, e Deus queira que o brasileiro não, se afogam na ilusão socialista. Será que o nosso destino vai ser esse? A ele sim serve como uma luva a palavra genocida, pois lançariam mísseis soviéticos nos Estados Unidos lá na aurora dos anos 60, segundo a palavra do próprio Che Guevara. Então, não é a primeira vez na história que a grande imprensa tenta transformar um bandido em herói. Basta saber que hoje, com toda essa tecnologia que foge à mão da imprensa tradicional e que está ao alcance das nossas mãos, nós vamos aceitar isso passivamente. Se a população brasileira vai aceitar, se o exército brasileiro vai aceitar. Ou a gente vai entrar num processo que talvez seja irreversível. E ninguém está falando em usar a força como os grupos paramilitares de 60, da década de 60, ou os grupos terroristas como o MST, por exemplo. Eu falo de sensatez política, de saber votar, de saber ser crítico, separar o bem do mal, o joio do trigo. Eu sou obrigado a dizer que não reconheço o mundo que eu vivo, onde os valores se inverteram, o certo virou errado e o errado dita as regras, onde os corruptos, como o ex-presidiário Luiz Inácio Lula da Silva, são tidos como os heróis, onde os seres honestos viraram pecha na narrativa da esquerda, e quem estudou a vida toda é preterido por um saber infundado. E não raras às vezes tem que ouvir besteira de uns guri mijado, dotado de expertise e malandragem política, a única coisa que conseguiram na vida. Pessoas que venderiam a própria mãe e processariam o próprio pai, tudo pela efemeridade do poder. Sendo assim, que nós tenhamos uma boa reflexão e um bom pensar. E como diz o Caio Coppola da Jovem Pan, não percam as esperanças no Brasil.